Olá, pessoal, tudo bem? Então, esse vai ser um vídeo rapidinho para complementar um vídeo que eu tenho há anos no canal, que é o vídeo de regressão logística binária. Então, relembrando, né, a gente usa a regressão logística binária quando a gente tem uma variável dependente, uma variável que a gente quer prever, que é uma variável categórica com duas categorias. Então, inclusive, no exemplo desse vídeo mais antigo, eu montei um modelo para prever câncer de pulmão com base no hábito de fumar e no estresse da pessoa. Por que eu estou gravando esse vídeo para complementar aquele? Porque uma crise existencial que continua acontecendo, e eu acho que talvez eu realmente não tenha deixado claro o suficiente naquele vídeo, é como que a gente pensa, organiza e lê categorias de referência. Então vamos lá. Para trazer mais emoção, eu coloquei aqui, além das variáveis que existem lá, né, que é o câncer, que é a nossa variável dependente, o estresse, o hábito de fumar, variáveis independentes, estresse uma variável contínua e o hábito de fumar uma variável categórica também dicotômica, né, com duas categorias. E aí eu adicionei aqui um exercício físico que classifiquei aqui como não faz um exercício leve ou faz um exercício moderado. Isso aqui é para a gente discutir também como interpretar quando a variável tem mais de uma categoria, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem mais de duas categorias, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem três categorias. Uma das coisas que eu já vou adiantar para vocês é que a gente tem escolhas quando a gente está pensando nas variáveis independentes, a gente consegue selecionar qual a categoria de referência, mas quando se trata da variável dependente, o SPSS faz essa escolha por você. Então, vamos entender isso melhor. Lembrando também que eu não vou gastar um tempo nesse vídeo explicando como interpretar odds ratio, como interpretar qual modelo é mais legal. Isso tudo está no vídeo anterior, tá? Esse aqui é realmente para a gente falar de categorias de referência. Então, não se esqueça que quando a gente está falando de SPSS, por mais que eu esteja vendo aqui, ó, sim, leve, sim, na verdade, quando eu inseri isso nesse banco, isso eram números, né? Então, inclusive, consigo ver se eu desclicar esse rótulo de valor, olha, a gente consegue ver que aqui, ó, o hábito de fumar é 1, 1, 1. Então, sim, leve e sim são 1, né? Então, tudo isso está codificado. A gente consegue ver melhor os valores, né, que a gente mesmo atribuiu, que às vezes a gente esquece, olhando aqui nessa aba visualização da variável. Então, veja que eu tenho aqui, ó, um hábito de fumar, para o qual não é o 0 e 1 é sim, ok? Aí eu tenho o exercício físico, que o não é 0, o leve é 1 e o moderado é 2. E eu tenho câncer, que o não é 0 e o sim é 1, ok? Como eu falei para você, quando a gente for montar um modelo de regressão logística, você vai ver que a gente tem a opção de, para as variáveis categóricas, que são variáveis independentes no modelo, então, no nosso caso, o câncer vai ser a dependente e o exercício físico e o hábito de fumar vão ser as independentes. Para essas variáveis aqui, a gente consegue escolher, a gente pode falar se a gente quer que seja usada como referência a primeira categoria ou a última. Então, o que eles querem dizer aí com primeira categoria e última? A primeira categoria é sempre a de menor valor, é por isso que o valor que você usou para codificar é super importante. Então, no caso do hábito de fumar, a nossa primeira categoria é não e a última categoria é sim. Pensando em hábito de fumar, e na verdade em muitas das coisas, é melhor quando a gente deixa o não, a ausência daquilo como referência. Então, nesse caso aqui, ó, eu gostaria de usar a primeira categoria como categoria de referência. Pensando no exercício físico, também a gente vai poder escolher, mas de novo, a gente vai poder escolher entre a primeira e a última. Então, se tiver várias categorias, as categorias do meio não vão poder ser escolhidas como categorias de referência. Então, a gente ou vai escolher aqui o não, que está codificado como 0, ou o 2, que está codificado como moderado.
De novo, pensando na lógica da coisa, eu prefiro colocar o não, porque aí a gente vai comparar fazer um exercício leve com não fazer exercício e fazer um exercício moderado com não fazer exercício. Mas, de novo, isso aqui depende muito da sua pergunta experimental. Então, se para você é importante essa comparação, por exemplo, entre leve e moderado, coloca moderado como categoria de referência, que aí você vai ter essa comparação, ok? Então, não consigo te dar todas as respostas, porque algumas delas vão depender da sua pergunta, o que você quer responder com esse teste. Beleza. Agora, por fim, a variável dependente, como eu falei para vocês, a gente não tem a escolha na hora de montar o modelo. Como que o SPSS funciona? Ele sempre vai colocar a primeira categoria como categoria de referência, aqui no modelo de regressão logística binária. Então, a não vai ser a minha categoria de referência, e assim, então, vai estar sendo comparada com a não. Então, tudo que eu for ver o efeito, eu vou ver o efeito em relação a predispor o câncer, né? Então, saibam disso. Eu vou rodar um modelo para vocês verem, e aí eu vou discutir a grande crise existencial, que é, mas e se eu quero trocar essa categoria de referência? Como que eu faço? Aí eu vou explicar como que a gente consegue fazer. Então, eu vou voltar aqui, ó, e vou montar um modelo com vocês. Ah, você não falou do estresse. Não falei, porque o estresse aqui está como uma variável contínua, né? Então, não tem essa história de qual é a, a referência, né? Qual é a categoria de referência. O estresse vai ser interpretado do jeito que eu já discuti lá no vídeo anterior de regressão logística. E que, inclusive, vou deixar na descrição desse vídeo para você acessar, tá bom? Então, a gente vem aqui em regressão logística binária. Como eu falei para vocês, a gente vai usar o câncer como dependente e a gente não consegue escolher o que a gente quer, vai só ficar aí. E aí, como covariáveis, eu vou colocar o hábito de fumar e o exercício físico. Eu poderia colocar o estresse, mas eu não vou só porque eu quero simplificar. O que eu quero mesmo é discutir as categorias de referência. Depois que a gente colocou essas variáveis, como a gente tem então variáveis independentes categóricas no modelo, é obrigatório que a gente venha aqui em categórico, conte para ele quais são as variáveis categóricas e a gente pode então alterar a categoria de referência. Tá vendo que está aqui, ó, selecionado último? Então, isso significa que ele está considerando a última categoria como a categoria de referência. Não é o que a gente quer a primeira. Vou inclusive selecionar os dois aqui para trocar todo mundo. Então, eu vou selecionar que eu quero primeiro. Tome muito cuidado com essa parte, porque eu já dei essa bobeira 1000 vezes, que é só apertar o primeiro e clicar em continuar. Se você não clicar aqui em alterar, nada muda, tá? Então, agora sim, beleza. E agora, eu vou também pedir aqui o SPB, né, que é a nossa odds ratio, e pronto. Eu não vou pedir muita coisa, porque como eu falei para vocês, esse não é o foco. Beleza. Aí aqui eu quis mostrar primeiro também para vocês entenderem como dá para a gente olhar para esse output, se bater uma dúvida do tipo, o que eu botei de categoria de referência? Às vezes você vê um output de tempos atrás e aí você fica na dúvida do que você escolheu. E aqui no output a gente sempre consegue entender como. Sempre o que for a categoria de referência vai estar aqui nessas tabelas iniciais como zero. Então, veja, ó, aqui, a variável dependente, ó, ele está dizendo aqui, ó, codificação da variável dependente. Veja que ele colocou aqui, ó, não como 0, sim como 1. Já sei que não ter câncer é a categoria de referência. Descendo um pouquinho, ó, a gente vê aqui para o exercício físico e para o hábito de fumar. Vou olhar o hábito de fumar antes, que é mais fácil. Para o hábito de fumar, tá vendo que a gente tem aqui, ó, o não como 0 e o sim como 1? Então, beleza, ele considerou o hábito de fumar não como categoria de referência e o sim como o que está sendo comparado com essa categoria de referência. Então, quando eu for olhar o resultado do hábito de fumar, ele vai estar falando quanto ser sim para o hábito de fumar, ou seja, fumar, aumenta a chance de ser sim para a variável dependente, que no caso é o desenvolvimento de câncer. Então, como o sim é aqui o que está sendo comparado, né? Então, o não está como categoria de referência para o hábito de fumar e o não está como categoria de referência para o câncer, o que eu for obter ali de resultado vai ser
o efeito, o impacto de fumar para predispor a pessoa ali ao desenvolvimento de câncer. Com relação ao exercício físico, como a gente tem 3 categorias, isso muda um pouquinho, mas não muito. Veja que o não é a categoria de referência, porque ele está com valor 0 nas 2 colunas. Aí a gente vai ter, então, o leve sendo comparado com o não e o moderado sendo comparado com o não. Mas o não é a minha categoria de referência, porque ele está com esse 0 nas 2 colunas. Bom, pessoal, ok. Então, entendendo essa codificação, a gente já entende bem o que vai acontecer, né? Uma outra coisa que eu já vou adiantar que vai acontecer é que, como no caso do exercício físico a gente tem 3 categorias, ele vai criar um exercício. Quer ver? Eu vou até mostrar aqui na tabela final, ó. Então, peraí, vamos lá. Para o hábito de fumar, a gente só tem 2 categorias. Então, eu sei que esse que ele chama de hábito de fumar é a categoria sim, comparado com a categoria de referência, que é a categoria não fumar, né? Então, fumar vai aqui ter um impacto sobre o desenvolvimento do câncer de pulmão. Interpretando aqui, ó, a razão de chances, eu tô vendo que fumar aumenta as chances de você pertencer à categoria sim de câncer de pulmão, então de você desenvolver câncer de pulmão. Então, como que eu sei isso? Eu tô comparando o fumar sim com a categoria de referência dele, que é o não, e o câncer sim com a categoria de referência dele, que é o não. Por isso que eu fiz essa interpretação dessa forma. Com relação ao exercício físico, tá vendo que a gente tem 3 linhas? Uma que está vazia, que portanto é a categoria de referência, e outras 2 que estão sendo comparadas a ela. Só que viu que ele nomeou aqui, ó, 1 e 2? Como que a gente sabe o que é o quê? Olhando aqui em cima, tá vendo que a gente tem aqui, ó, exercício não, leve e moderado? O não, ele é 0 nos dois, certo? Então, ele é a nossa categoria de referência. O leve, tá vendo que ele é 1 no parênteses 1 e 0 no parênteses 2? Isso significa que quando ele falar que é exercício físico 1, ele está se referindo ao leve. E o moderado, ó, é 0 no 1 e 1 no 2. Então, quando ele falar exercício físico 2, ele está se referindo ao moderado. Então, voltando aqui para essa última tabela, a gente consegue ver que o exercício físico 1, quando comparado, então, portanto, leve, quando comparado a não fazer exercício, tem um beta negativo, está diminuindo a sua chance de pertencer à categoria sim de câncer. Enquanto que o exercício físico 2, que é o moderado, também está negativo, tá vendo? Então, a gente consegue confirmar isso olhando aqui as razões de chance, mas o que a gente está vendo é que tanto o exercício leve quanto o moderado eles diminuem ali as suas chances de pertencer à categoria sim da variável dependente, portanto, ter câncer, ok? Então, eu acho que até aqui tudo bem, imagino. Talvez não, né? Mas deixa eu acreditar. E aí, o que eu gostaria de conversar com você é sobre o seguinte: mas você não quer mais que o sim do câncer seja a categoria de referência. O que você pode fazer? Você pode trocar. Como eu falei para você, o SPSS não permite que você voluntariamente escolha qual é a sua categoria de referência. Ele sempre vai pegar a categoria codificada com menor valor e considerar que ela é a de referência. Então, se a gente quiser trocar a categoria, a gente vai ter que recodificar. Como assim? Vamos lá. Então, tá vendo aqui, ó, que para o câncer a gente tem não como 0 e sim como 1. Se eu quiser que o sim seja a categoria de referência, então o que eu vou fazer é trocar esses valores. Vou pegar todo mundo que está 1 no banco e trocar por 0, e todo mundo que está 0 no banco e trocar por 1, e alterar depois os rótulos. Como que a gente faz isso? Então, eu vou vir aqui, ó, em transformar e recodificar nas mesmas variáveis. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar a minha variável categórica e vou trocar os valores que foram atribuídos a cada sujeito. Então, o câncer, ó, vou mudar para cá e vou vir aqui em valores antigo e novo. O que a gente vai fazer? Vai pegar o valor que era 0 e transformar ele em 1 e adicionar. E vai pegar o valor que era 1 e transformar em 0, adicionar. Se eu clicar aqui em continuar e ok, a gente vai ter uma troca completa no banco. Tudo que estava 0 vai virar 1, tudo que estava 1 vai virar 0, para o câncer, né? Porque foi só o câncer que eu selecionei. Inclusive, ó, se vocês quiserem reparar, tá vendo que aqui tá sim, não, sim, sim?
A hora que eu clicar em OK, vai inverter, porque eu inverti os valores. Então, eu vou clicar aqui ó, em continuar, OK. Opa, aí ele apareceu só para estragar a brincadeira. Mas tá vendo que inverteu aqui? Só que tem um detalhe. A gente inverteu aqui no banco de dados, só que a gente precisa inverter o rótulo, porque se eu deixar assim, vai ficar trocado. Todo mundo quer assim, vira não, todo mundo quer não, vira sim, e não é isso que eu quero. Então, a gente vai vir aqui, ó, em visualização da variável, vai vir em câncer e vai trocar. Quem era não, a gente muda para sim, e quem era sim, a gente muda para não, e aí vai ficar tudo certo. Então, ó, veja que aqui voltou a ser do jeito que estava antes de eu começar a mexer no banco, né? E aí, se a gente fizer aqui de novo o mesmo modelo, fazer o mesmíssimo, não vou mexer em nada, só vou apertar OK aqui. Então, veja que algumas coisas mudaram, né? Primeiro que aqui, ó, agora o que ele chama de internal value, o valor interno aqui, para o sim é 0 e para o não é 1. Então, ele está usando o sim como categoria de referência. Esses outros vão estar codificados do mesmo jeito que eu não mexi, né? E aí, quando a gente for para a última tabela, para ver o que aconteceu, tudo vai inverter. Não sei se você se recorda, mas o beta aqui, ele era positivo para o hábito de fumar e negativo para as duas categorias de exercício físico. Como eu troquei a categoria de referência da variável dependente, eles vão se alterar. Então, ficou negativo para o hábito de fumar e positivo para o exercício físico. E quando a gente pensa aqui na odds ratio, né, na razão de chances, também muda. Então, aqui a gente antes tinha para o hábito de fumar uma razão de chances maior que 1 e exercícios físicos razões menores que 1, e inverteu essa situação agora. Então, a gente trocou completamente a categoria de referência, isso vai mudar o resultado. Inclusive, se você quiser comparar aí, eles vão ser numericamente iguais aqui no beta, porém com o sinal invertido. E aqui na razão de chances, eles vão ser o inverso. Então, se você pegar a razão de chances do modelo anterior e fizer 1 dividido por ela, vai dar a razão de chances do novo modelo. Porque a matemática é linda, não por uma coincidência, mas pela lógica matemática da coisa. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado com as crises existenciais de qual que é a categoria de referência, como que eu mudo. E como sempre, fica o pedido que, se você curte o conteúdo que eu publico por aqui, curta os vídeos, comente, se inscreva no canal, esse engajamento é importante para mim. E lembrando que eu produzo muito conteúdo mais teórico de estatística lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Então, se quiser, me segue por lá também. Até a próxima!